eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de produção de texto para os alunos do 4º ano do Colégio Emaús. Olá, 4º ano, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Estão assistindo todas as videoaulas? Estão fazendo atividades de todas as disciplinas direitinho? Parabéns! Esse 4º ano aí é muito esperto e muito inteligente, e é isso que eu espero de vocês. Hoje, além da gente iniciar fazendo a correção, eu estou muito feliz novamente com essa turma do 4º ano. Olha o que eu recebi, gente! Olha que lindo! O Guilherme, né? Deixando registrado aqui a atividade dele sobre o filme, né? O Cão Real, Rex. Ele desenhou, e ele desenha bem, gente. Olha que lindo, gente, que ficou o desenho do Guilherme. Desculpa aí, gente. Desculpa porque eu fiquei toda emocionada com esse desenho aqui. Eu apertei o botãozinho que não podia apertar aqui. Então, gente, Guilherme, Rex, o Cão Real. E ele fez margem, a letra dele é uma letra muito bonita, e ele escreveu a parte que ele mais gostou aqui, ó, e tá mostrando o rostinho dele aqui para mim e para vocês que são colegas de sala dele, né, matarem a saudade um pouquinho. O Guilherme, parabéns, viu, Guilherme? Eu amei. Você tá de parabéns. Desenhou, nossa, tá nota 1000. Eu fiquei muito feliz mesmo. E aqui também o Guilherme deixou registrado uma atividade que ele fez com os irmãos dele, ó. Alguma atividade aí que ele fez em grupo com os irmãos dele. E olha que gracinha. E foi registrado, né, esse momento. Parabéns pela sua família, viu, gente? Muito bem, vocês estão de parabéns, tá? Eu amei. Aí tô vendo o rostinho dos irmãos do Guilherme aqui, da Mariana, do Bruno. Parabéns, viu, turminha? Vamos iniciar então a nossa correção? Lá na página 66, tinha uma produção relâmpago, né? Nosso livro de produção de texto, ele é cheio de gêneros textuais e muito rico, né? Um livro muito bom. E a gente aprende, além de a gente aprender vários gêneros textuais, a gente faz as atividades, faz as produções de texto, faz a avaliação das nossas produções de texto e ainda passa limpo no fim do livro, né? Naquela parte lá que tá minhas produções. É um livro excelente. Vocês têm que absorver e aproveitar o máximo que vocês puderem. Vamos então, gente. Produção relâmpago, imagem e legenda. As reportagens costumam conter imagens, né? Fotografias, ilustrações, até mesmo para chamar a atenção do leitor. E legendas. Quando tem uma imagem, tem uma legenda embaixo, identificando a imagem, falando o nome dela, ou o lugar que ela foi tirada, quem tirou aquela foto, ou se foi pintura, ou se foi desenho, né? As imagens ajudam o leitor a entender o texto. As legendas ajudam a entender as imagens. Olha que bacana. Nesta produção, você vai fazer dupla com o colega e ler a reportagem abaixo. Nesse momento, não é possível fazer dupla com o colega, né, gente? Eu acredito que vocês leram em casa com algum responsável que está perto de vocês, que estava perto de vocês. Depois, discuta com o colega ou com o pessoal de casa aí, né, o assunto da reportagem e faça uma imagem, uma colagem ou um desenho que ajude a entender o assunto da sua reportagem. Ao lado, escreva uma legenda. Olha aqui, biólogo descreve novas espécies de microsapos no sul do país, no sul do nosso país, de Santa Catarina e Paraná. Aí eu coloquei a imagem do microsapo aqui e eu coloquei a legenda, descoberta de novas espécies de sapo. Deveria ter colocado microsapos, né? Mas coloquei sapo. Mas poderia ser outra legenda também. Então vamos ver essa reportagem? Uma nova pesquisa descreveu 8 novas espécies de sapo no sul do país. Acompanhe no livro de vocês aí que vai dar direitinho para vocês lerem. Os bichos são do gênero, é um gênero que eu não consigo ler.
não é uma língua portuguesa, é um gênero, a linguagem científica deles. Surpreendem pelo tamanho, chegam a medir menos de 1 centímetro. Vocês já viram a régua de vocês? Tem esse 1 centímetro, eles medem menos de 1 centímetro. Imagina o tamanho do sapo. Eles disputam com outras espécies de sapos de Cuba e de Papua, na Nova Guiné, que tem entre 8 milímetros e 10 milímetros. Gente, são muito pequenininhos, olha o tamanho dos sapinhos. Um sapo ainda fluminense que mede a chegar a 7 milímetros. Nossa, é muito pequenininho. Os bichos de Santa Catarina e Paraná foram descobertos pelo biólogo Luiz Fernando Ribeiro, de 42 anos. Ele é um especialista em caçar sapo. Catar os sapinhos na montanha, como eles são chamados, não é fácil. Porém, para capturá-los, os biólogos dependem essencialmente do canto realizado pelos machos entre os meses de outubro e janeiro, durante a época do verão. Por quê, gente? Porque é quando os bichos se reproduzem, então eles cantam. Aí fica mais fácil para os biólogos perceberem a existência desses sapos nesses locais. Fora desse período, eles praticamente desaparecem, especialmente os mais amarronzados. São quase impossíveis de se ver, conta Ribeiro, que é esse biólogo. Então, gente, por que eles percebem que tem a presença desse sapo lá nesse lugar? Por causa do canto deles, que é a época de acasalamento, época de reprodução. Aí dá para os biólogos capturarem para fazer um estudo. Aí eles vão descobrindo novas espécies de microsapos. Imagina um sapinho pequenininho. Ponto de chegada. Por meio de suas reportagens deste capítulo, você obteve muitas informações. Por exemplo, que a atitude de uma criança pode ajudar várias outras, que é importante o respeito aos outros no trânsito, que um gesto de solidariedade e gentileza tem muito valor. São todos os textos que nós lemos, né, até aqui, falando disso, essas reportagens. Agora que você já sabe quais são as partes ou elementos de uma reportagem, chegou a sua vez de informar a seus leitores. Você foi o repórter, porque você já fez, né? Isso aqui é uma correção. O objetivo da sua produção seria fazer uma reportagem precedida de uma entrevista. Vocês teriam que ter entrevistado alguém. Entrevistar alguém e organizar no mural e publicar no jornal do blog da turma. Infelizmente, essa segunda parte não dá para a gente fazer no momento. Mas a reportagem que vocês fizeram, vocês já sabem que tem que passar no fim do livro e a gente vai marcar uma data para a gente pegar o livro de vocês, para corrigir, para ver como é que tá. Combinado? O público-alvo seria os colegas de turma, escola e familiares. No caso aí agora, é a família de vocês, né? Vocês têm que mostrar, pedir opinião, pedir ajuda, né, para alguma coisa. E o planejamento da entrevista? Vocês teriam que fazer uma pequena lista, né? Entrevistar um adulto da sua família. Registrar o nome, a idade. Escrever também a profissão dessa pessoa. Procurar saber se ela é muito ocupada, se faz muitas tarefas diariamente. Mostre essas imagens abaixo aqui, olha, para a pessoa entrevistada, ó. Um policial ajudando uma pessoa, né, que não consegue, não possui o órgão da visão, atravessar, e uma menina empurrando a cadeira de rodas. Aqui, ó, mostra as imagens. São imagens, né, que mostram como as pessoas são solidárias. Faça a ela as perguntas a seguir, registrando as respostas no seu caderno. O que você acha da atitude retratada da imagem? Da menina empurrando a cadeira de roda e do policial atravessando a senhora que não tem a visão. Pergunta para ela, tinham que ter perguntado também se já presenciaram atitudes semelhantes a essas e o que elas sentiram.
e se elas já tiveram oportunidade de praticar alguma atitude semelhante e como foi. E vocês? Também já tiveram oportunidade de ajudar alguém? Às vezes, até pegar uma coisa que cai no chão para uma senhora, para um senhor mais idoso, é uma grande ajuda, porque para ele agachar, pegar, né, é até perigoso, principalmente se estiver no trânsito. Em uma folha de rascunho, né, vocês deveriam ter colocado nome, título, repórter, data, local de publicação, feito a introdução com as informações e opiniões. Primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafos, final e conclusão no quinto parágrafo, imagens e legenda. No primeiro parágrafo, você teria que ter feito a introdução. Essa introdução aqui, pela introdução, a gente já ia ter que saber de que se tratava essa reportagem. Nós falamos sobre isso. No segundo, apresentar a pessoa entrevistada, fazer uma frase colocando o nome dela, idade e outras coisas que ela queira ter falado. No terceiro, contar ao entrevistado se ele já presenciou atitudes de solidariedade, como foi, o que essa pessoa sentiu. No quarto, contar ao entrevistado se você já praticou ou não atitudes semelhantes das ilustrações que nós vimos, e se ele tiver praticado, como foi, o que ele fez, o que ele sentiu. E no quinto parágrafo, finalizar a reportagem, escrever uma frase reafirmando o comportamento que todos nós devemos ter. Explique quais serão as consequências de todos com um simples ato de gentileza. Lembra que eu falava que gentileza gera gentileza? Escolher um título e um subtítulo para a reportagem. Uma imagem, né? E uma legenda para a imagem. E colocar seu nome abaixo do subtítulo. E depois vocês fariam a avaliação que tem em todas as produções de texto do nosso livro. A reportagem chamou a atenção do leitor? A que você fez? Você agora vai fazer sua autocrítica aí. Se sim, marca que sim. Se não, marca que não. O assunto está de acordo com o que foi pedido? Também vocês teriam que marcar. O primeiro parágrafo deixa claro o assunto da reportagem? Tem que deixar, né, gente? As falas do entrevistado estão entre aspas. Lembra que nós já falamos sobre isso? Quando a gente copia ou vai falar a fala de uma pessoa, a gente coloca entre aspas, porque não é uma coisa criada nem falada pela gente. As palavras estão escritas corretamente? Com certeza, porque eu já falei, orientei, pedi para o dicionário ficar pertinho de vocês, onde vocês estiverem fazendo atividade. A pontuação foi usada de maneira correta? Vocês já sabem usar sinais de pontuação, usar vírgula, exclamação, interrogação, ponto final, reticências, aspas, né? A imagem é interessante? A imagem poderia ter sido uma colagem, um recorte ou um desenho. Foi interessante? E a legenda? Foi bacana também? Conta direitinho sobre a imagem? E depois, gente, passar limpo lá no caderno de produção de texto, deixa lá que nós vamos marcar o dia para a gente pegar e poder se maravilhar com os belos textos que vocês fizeram. Combinado? Então, gente, hoje nós terminamos a correção. Vamos agora fazer juntos essas 2 páginas. Vocês já estão com o livro de vocês em mãos. Vamos ler, dar continuidade a essa unidade. Tem uma reportagem lá assim, olha, para passear, brincar, se exercitar, trabalhar, uma bicicleta serve para muitas coisas, até para fazer uma crônica. Olha o título, uma bicicleta na cidade de São Paulo. Nós sabemos que São Paulo, o trânsito lá é imenso, né? Congestionamento de carro para todo lado. Quem escreveu foi uma colunista da Folha, a Folha de São Paulo, Isabela Cotiola Silva. Vamos ver. Nas ruas de São Paulo, todas cheias de carro, via-se apenas uma bicicleta pedalada por uma moça. Eu achava muito engraçado ver o contraste. Era uma via muito movimentada,
onde todo mundo andava de maneira apressada, mas era só olhar para o lado que era possível ver a tal bicicletinha vermelha com uma mulher que pedalava calma e delicadamente. Foi nesse dia que comecei a pensar a respeito da pressa na cidade. Nas ruas era um carro mais desesperado que o outro, numa corrida diária interminável. E o que será que aquela moça pensava a respeito disso tudo? E o que será que as pessoas pensavam a respeito disso tudo? No meio do trânsito, então, passei a procurar sempre pela bicicleta, para me lembrar de que a vida não pede desespero e nem clama por pressa. Com o tempo, a bicicletinha começou a morar na minha consciência e cabia a mim pedalar à velocidade certa. Então, ela observou aí que no meio daquele caos do trânsito, que tinha uma pessoa que estava totalmente fora desse mundo agitado, que com a sua bicicleta ela ia chegar ao destino dela no tempo dela, né? Que ela não tinha pressa. E essa cronista escreveu sobre isso que ela viu. Então, as crônicas são os fatos do cotidiano que a gente observa, que a gente pode escrever sobre eles, que a gente pode deixar um pensamento reflexivo, igual ela deixou aqui, olha. Com o tempo, a bicicletinha começou a morar na minha consciência, quer dizer, ela começou a pensar, né? E cabia a mim pedalar a velocidade certa. Quer dizer, será que valia a pena essa correria toda, essa agitação do dia a dia? Então, essa crônica aqui foi muito boa. Vamos fazer a interpretação dela juntinhos aqui, por dentro do texto. Se estivéssemos em sala de aula, faríamos juntos, cada um leria uma pergunta, responderiam, né? A gente chegaria a um consenso para ver qual seria melhor. Como estamos aqui, eu leio, vou sugerir a resposta, vocês podem completar a resposta, mudar, colocar com outras palavras também, combinado? O texto foi publicado na Folhinha, caderno do jornal Folha de São Paulo, destinado às crianças. Já falei para vocês que existe. Qual é o público-alvo? As crianças que costumam ler a Folhinha. E quem escreveu? A menina Isabela Cotiola Silva, de 12 anos, que no caso foi a cronista. No texto, há uma indicação de que a autora é uma colunista. O que é uma colunista? É uma pessoa que escreve uma coluna de jornal ou revista. Pode ser impressa em papel ou online, né? Como temos hoje nos sites. No texto gira em torno de um fato, de uma coisa que aconteceu. Que fato é esse? Onde a narradora estava? Quando aconteceu o fato? E como que era esse lugar? Escreva no seu caderno. Era uma moça que andava de bicicleta numa rua cheia de carros, não era? Ela estava na cidade de São Paulo, uma cidade onde o trânsito é um caos, é sobrecarregado, e as ruas estavam cheias de carro, né? O trânsito muito lento. E as pessoas, os carros movimentando. E essa menina e essa pessoa na bicicleta toda calma. Esse foi o fato. Releia e responda oralmente. Eu achava muito engraçado ver o contraste. Que contraste? O contraste de uma multidão, né? Um monte de carro, uma porção de carro correndo, aquelas tanto de pessoas agitadas, e a bicicleta pequenininha, tranquila, calma, no meio daquele caos do trânsito todo. De que contraste a autora está falando? O contraste entre a confusão dos carros, movimentação pelas ruas e a tranquilidade da moça da bicicleta. Esse que eu acabei de falar. O fato presenciado pela autora levou-a a refletir sobre o quê? Sobre a pressa que as pessoas costumam ter em seu cotidiano, no dia a dia, a correria das pessoas, né? Corre, corre, corre para quê? Tem horas que a gente tem que ser mais esperto,
mas tem horas que não há necessidade de tanta correria. Não é verdade? Então, vamos refletir sobre isso aí também. Qual a atitude da autora em relação ao fato? Ela assiste ao fato e reflete sobre ele. E falou que está guardado na consciência dela. Não foi isso que aconteceu? Releia os 2 últimos parágrafos do texto e responda. O que significa pedalar na velocidade certa? Pedalar é andar de bicicleta devagarzinho. O que é pedalar na velocidade certa? Quer dizer que tem uma certa quilometragem que você pode usar? Igual o carro, 20 km por hora, 10 km por hora? Não. Isso aqui é uma linguagem figurada. É não ter pressa para viver a vida. Ter tranquilidade e serenidade. Parar, pensar. Por exemplo, estou fazendo essa atividade aqui com vocês. Vocês compreenderam. Não precisam colocar as mesmas respostas que eu falei. Se vocês compreenderam o que é importante, coloquem as respostas que vocês entenderam. Sempre lembrando de começar com a letra maiúscula, sinal de pontuação, tudo direitinho. Combinado? Gente, então hoje nossa videoaula fica por aqui. Estou deixando 2 páginas de produção de texto para vocês fazerem. Produção de texto mesmo, combinado? Eu acho que quando a gente for pegar esses livros, nós vamos ficar maravilhados com as produções de texto de vocês, né? Onde eu clico para abraçar quem está longe? Onde, gente? Então, hoje, a nossa videoaula fica por aqui. Eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês, que guarde a vida de vocês e da família de vocês. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.